Quem pensa enriquece, capítulo 10. O mistério da transmutação do sexo. 10º passo para a riqueza. O significado da palavra transmutação é, em linguagem simples, a mudança ou transferência de um elemento ou forma de energia em outro. A emoção do sexo leva a um estado mental. Por causa da ignorância sobre o assunto, esse estado mental é geralmente associado ao físico e, por causa de influências impróprias às quais muitas pessoas foram submetidas enquanto adquiriam conhecimento sobre sexo, coisas essencialmente físicas causaram um forte viés mental. A emoção do sexo tem por trás dela a possibilidade de 3 potencialidades construtivas, a saber: primeiro, a perpetuação da humanidade. Segundo, a manutenção da saúde. Não há outro agente terapêutico igual. Terceiro, a transmutação da mediocridade em genialidade pela transmutação. A transmutação do sexo é simples e fácil de explicar. Significa desviar a mente de pensamentos de expressão física para pensamentos de outra natureza. O desejo sexual é o mais poderoso dos desejos humanos. Quando impelido por esse desejo, o homem desenvolve agudeza de imaginação, coragem, força de vontade, persistência e habilidade criativa desenvolvidas por ele em outros momentos. O desejo de contato sexual é tão forte e propulsor que os homens arriscam a vida e a reputação para satisfazê-lo. Quando dominada e redirecionada para outras vias, essa força motivadora mantém todos os seus atributos de agudeza, de imaginação, coragem, etc., que podem ser usados como poderosas forças criativas em literatura, arte ou em qualquer outra vocação ou ocupação, inclusive, é claro, na acumulação de riquezas. A transmutação da energia do sexo requer o exercício da força de vontade, certamente, mas a recompensa justifica o esforço. O desejo de expressão sexual é inato e natural. O desejo não pode e não deve ser sufocado ou eliminado, mas é preciso dar a ele formas de expressão que enriqueçam o corpo, a mente e o espírito do homem. Se não tem essa via de expressão pela transmutação, ele vai buscar manifestações pelas vias puramente físicas. Um rio pode ser represado e sua água controlada por um tempo, mas em algum momento ele vai forçar uma passagem. Isso vale para a emoção do sexo. Ela pode ser sufocada e controlada por um tempo, mas sua própria natureza leva a estar sempre buscando meios de expressão. Se não for transmutada em algum esforço criativo, ela vai encontrar uma via de expressão menos notável. Afortunada de fato é a pessoa que descobriu como dar à emoção do sexo uma expressão por meio de alguma forma de esforço criativo, porque com essa descoberta ela se elevou ao status de gênio. Pesquisas científicas revelaram os seguintes fatos significantes. Primeiro, os homens de maiores realizações são os que têm natureza sexual altamente desenvolvida, homens que aprenderam a arte da transmutação sexual. Segundo, os homens que acumularam grandes fortunas e conquistaram reconhecimento relevante em literatura, arte, indústria, arquitetura e outras profissões são motivados pela influência de uma mulher. As pesquisas de onde essas impressionantes descobertas foram extraídas remontam às páginas de biografias e história de mais de 2000 anos. Sempre que foi encontrada evidência em relação à vida de homens e mulheres de grandes realizações, ela indicava de maneira muito convincente que essas pessoas tinham naturezas sexuais altamente desenvolvidas. A emoção do sexo é uma força irresistível, contra a qual não pode haver a oposição de um corpo imóvel. Quando impelidos por essa emoção, os homens adquirem um superpoder de ação. Entenda essa verdade, você vai aprender a importância da afirmação de que transmutação sexual eleva o indivíduo ao status de gênio.
A emoção do sexo contém o segredo da capacidade criativa. Destrua as glândulas sexuais, seja em homens, seja em animais, e você terá removido a maior fonte de ação. Para a prova disso, observe o que acontece com qualquer animal castrado. Um touro se torna dócil como uma vaca depois de ser sexualmente alterado. A alteração sexual tira do macho, seja ele homem, seja animal, toda a capacidade de luta. A alteração sexual na fêmea causa o mesmo efeito. Os 10 estímulos da mente. A mente humana responde a estímulos pelos quais pode ser sintonizada em elevados padrões de vibração, conhecidos como entusiasmo, imaginação criativa, desejo intenso, etc. Os estímulos a que a mente responde de maneira mais irrestrita são: número 1, o desejo de expressão sexual. Número 2, amor. Número 3, um desejo ardente de fama, poder ou ganho financeiro, dinheiro. Número 4, música. Número 5, amizade com pessoas do mesmo sexo ou do sexo oposto. Número 6, uma aliança de mastermind baseada na harmonia de 2 ou mais pessoas que se aliam por progresso espiritual ou temporal. Número 7, sofrimento mútuo, tal como o que é experimentado por pessoas que são perseguidas. Número 8, autossugestão. Número 9, medo. Número 10, narcóticos e álcool. O desejo de expressão sexual aparece no topo da lista de estímulos. É o que eleva as vibrações da mente e faz girar as engrenagens da ação física de maneira mais eficiente. 8 desses estímulos são naturais e construtivos. 2 são destrutivos. A lista é apresentada aqui com o objetivo de permitir que você faça um estudo comparativo das principais fontes de estímulo mental. A partir desse estudo, vê-se prontamente que a emoção do sexo é, com grandes probabilidades, o mais intenso e poderoso de todos os estímulos mentais. Essa comparação é necessária como base para provar a afirmação de que a energia da transmutação do sexo pode elevar o indivíduo ao status de gênio. Vamos descobrir o que constitui um gênio. Algum sabe-tudo disse que um gênio é um homem que tem cabelo comprido, come comidas esquisitas, vive sozinho e vira alvo de comediante. Uma definição melhor de gênio é um homem que descobriu como aumentar as vibrações de pensamento até o ponto em que pode se comunicar livremente com fontes de conhecimento que não estão disponíveis aos padrões comuns de vibração de pensamento. A pessoa que raciocina vai querer fazer algumas perguntas sobre essa definição de gênio. A primeira questão seria: como alguém pode se comunicar com fontes de conhecimento que não estão disponíveis por meio dos padrões comuns de vibração de pensamento? A pergunta seguinte seria: existem fontes conhecidas de pensamento disponíveis apenas aos gênios? E se sim, que fontes são essas? E como exatamente podem ser acessadas? Vamos oferecer prova da solidez de algumas das afirmações mais importantes feitas neste livro. Ou, pelo menos, vamos oferecer evidências pelas quais você pode obter as próprias provas por meio de experimentação e, assim, responderemos às 2 perguntas. Genialidade é desenvolvida por meio do sexto sentido? A realidade de um sexto sentido já foi bem estabelecida. Esse sexto sentido é a imaginação criativa. A faculdade da imaginação criativa nunca é usada pela maioria das pessoas durante toda a vida. E se é usada, normalmente isso acontece por acidente. Um número relativamente pequeno de pessoas usa a faculdade da imaginação criativa com deliberação e propósito premeditado. Aqueles que a usam voluntariamente com a compreensão de suas funções são gênios. A faculdade da imaginação criativa é a ligação direta entre a mente finita do homem e a inteligência infinita. Todas as supostas revelações a que se faz referência no domínio da religião e todas as descobertas de princípios básicos
ou novos no campo da invenção acontecem por intermédio da faculdade da imaginação criativa. Quando ideias ou conceitos passam pela cabeça do indivíduo, o que é popularmente chamado de palpite, eles vêm de uma ou mais das seguintes fontes. Número 1, inteligência infinita. Número 2, a mente subconsciente, onde fica armazenada toda sensação, impressão ou impulso de pensamento que já chegou ao cérebro por qualquer um dos 5 sentidos. Número 3, da mente de outra pessoa que acabou de expressar o pensamento ou a imagem da ideia ou do conceito por meio de pensamento consciente ou, número 4, de seu depósito subconsciente. Não existem outras fontes conhecidas das quais ideias ou palpites possam ser recebidos. A imaginação criativa funciona melhor quando a mente está vibrando, devido a alguma forma de estímulo mental, em um ritmo extremamente alto, isto é, quando a mente está funcionando em um ritmo de vibração mais alto que o pensamento comum, normal. Quando a ação cerebral é estimulada por um ou mais dos 10 estimulantes mentais, o indivíduo é elevado muito acima do horizonte do pensamento comum e pode vislumbrar distância, escopo e qualidade de pensamentos que não estão disponíveis no plano inferior, como aquele que é ocupado quando o indivíduo está ocupado com a solução dos problemas dos negócios e da rotina profissional. Quando elevado a esse nível superior de pensamento, por qualquer forma de estimulação mental, um indivíduo ocupa, relativamente, a mesma posição de alguém que decolou em um avião a uma altura de onde pode ver acima e além da linha do horizonte que limita sua visão, quando ele está no chão. Além disso, quando está nesse nível mais elevado de pensamento, o indivíduo não é retido ou contido por nenhum dos estímulos que circunscrevem e limitam sua visão enquanto ele lida com os problemas de atender às 3 necessidades básicas de alimentação, vestuário e abrigo. Ele está em um mundo de pensamento no qual os pensamentos comuns, corriqueiros, foram tão efetivamente removidos quanto as colinas, os vales e outras limitações da visão física quando se está a bordo de um avião. Nesse plano exaltado de pensamento, a faculdade criativa da mente tem liberdade de ação. O caminho foi aberto para o 6º sentido funcionar e ele se torna receptivo a ideias que não poderiam alcançar o indivíduo em nenhuma outra circunstância. O 6º sentido é a faculdade que marca a diferença entre um gênio e um indivíduo comum. A faculdade criativa torna-se mais alerta e receptiva a vibrações que se originam no exterior da mente subconsciente do indivíduo. Quanto mais ela é usada e quanto mais o indivíduo se baseia nela e recorre a ela para impulsos de pensamento. Essa faculdade só pode ser cultivada e desenvolvida pelo uso. O que se conhece como consciência do indivíduo opera inteiramente por meio da faculdade do 6º sentido. Os grandes artistas, escritores, músicos e poetas tornaram-se grandes porque adquiriram o hábito de contar com aquela voz baixa que fala dentro deles por meio da faculdade da imaginação criativa. Pessoas que têm imaginação aguçada sabem que suas melhores ideias surgem dos chamados palpites. Há um grande orador que não alcança a grandiosidade até fechar os olhos e começar a contar inteiramente com a faculdade da imaginação criativa. Quando alguém perguntou por que ele fechava os olhos imediatamente antes do clímax de sua oratória, ele respondeu: porque assim eu falo pelas ideias que vêm de dentro de mim. Um dos mais conhecidos e bem-sucedidos financistas dos Estados Unidos tinha o hábito de fechar os olhos por 2 ou 3 minutos antes de tomar uma decisão. Quando perguntaram por quê, ele respondeu: de olhos fechados consigo recorrer a uma fonte de inteligência superior. O falecido Dr. Elmer Gates, de Chevy Chase, Maryland, criou mais de 200 patentes úteis
muitas delas básicas, pelo processo de cultivar e usar a faculdade criativa. Seu método é importante e interessante para quem se interessa em alcançar o status de gênio, em cuja categoria o Dr. Gates se enquadrava, sem dúvida nenhuma. O Dr. Gates foi um dos grandes cientistas do mundo, embora menos publicado. Em seu laboratório, ele tinha o que chamava de sala de comunicação pessoal. Era praticamente a prova de som e arrumada de tal forma que toda a luz podia ser eliminada. Havia nessa sala uma mesinha, sobre a qual ele mantinha um bloco de papel. Na frente da mesa, na parede, tinha um interruptor que controlava a iluminação. Quando o Dr. Gates queria recorrer às forças disponíveis a ele por meio de sua imaginação criativa, ia para essa sala, sentava-se diante da mesinha, apagava as luzes e concentrava-se nos fatores conhecidos da invenção em que estava trabalhando, mantendo-se nessa posição até as ideias começarem a espocar em sua mente em relação aos fatores desconhecidos da invenção. Em uma ocasião, as ideias surgiram tão depressa que ele foi forçado a escrever por quase 3 horas. Quando os pensamentos pararam de fluir e ele examinou as anotações, descobriu que continha uma descrição minuciosa de princípios que não tinha paralelo entre os dados científicos do mundo científico. Além do mais, a resposta para seu problema era apresentada com inteligência nessas anotações. Dessa maneira, o Dr. Gates completou mais de 200 patentes, que haviam sido iniciadas, mas não concluídas. A prova disso está no Gabinete de Patentes dos Estados Unidos. O Dr. Gates ganhou a vida sentando e tendo ideias para indivíduos e corporações. Algumas das maiores corporações dos Estados Unidos pagaram valores substanciais por hora de sentar e ter ideias. A faculdade do raciocínio é muitas vezes falha, porque é guiada em grande parte pela experiência acumulada do indivíduo. Nem todo o conhecimento que se acumula pela experiência é preciso. Ideias recebidas pela faculdade criativa são muito mais confiáveis porque vêm de fontes mais confiáveis que qualquer uma disponível para a faculdade mental do raciocínio. A maior diferença entre o gênio e o inventor comum é que o gênio trabalha por intermédio de sua faculdade de imaginação criativa, enquanto o inventor comum nada sabe sobre essa faculdade. O inventor científico, como o Sr. Edison e o Dr. Gates, usa tanto a faculdade de imaginação criativa quanto a sintética. Por exemplo, o inventor científico ou gênio começa uma invenção organizando e combinando ideias conhecidas ou princípios acumulados pela experiência por meio da faculdade sintética, a do raciocínio. Se ele descobre que esse conhecimento acumulado é insuficiente para a conclusão de sua invenção, recorre a fontes de conhecimento disponíveis por meio de sua faculdade criativa. O método para isso varia de acordo com o indivíduo, mas aqui vão a essência e o resumo desse procedimento. Ele estimula propriamente a vibrar de um plano mais elevado que o mediano, usando um ou mais dos 10 estimulantes mentais ou algum outro estimulante de sua escolha. Número 2. Ele se concentra nos fatores conhecidos, a parte concluída de sua invenção, e cria na mente uma imagem perfeita de fatores desconhecidos, a parte não acabada de sua invenção. Ele mantém a imagem em mente até que seja absorvida pela mente subconsciente, depois relaxa, limpando a mente de todo o pensamento e espera a resposta aparecer nela. Às vezes os resultados são definidos e imediatos, outras vezes os resultados são negativos, dependendo do estado de desenvolvimento do sexto sentido ou faculdade criativa. O Sr. Edison experimentou mais de 10.000 combinações diferentes de ideias por meio da faculdade sintética da imaginação antes de sintonizar
por meio da faculdade criativa e receber a resposta que aperfeiçoou a luz incandescente. Sua experiência foi parecida quando ele criou a máquina de falar. Há muita evidência confiável da existência da faculdade da imaginação criativa. Essa evidência fica disponível por meio da análise precisa de homens que se tornaram líderes em suas respectivas áreas sem terem tido educação abrangente. Lincoln foi um exemplo notável de grande líder que conquistou grandiosidade por intermédio da descoberta e do uso de sua faculdade da imaginação criativa. Ele descobriu e começou a usar essa faculdade como resultado do estímulo do amor que sentiu depois de conhecer Anne Rutledge, uma afirmação da mais alta relevância em relação ao estudo da origem da genialidade. As páginas da história estão repletas de registros de grandes líderes cujas conquistas podem ser rastreadas e levar diretamente à influência de mulheres que despertaram as faculdades criativas na mente desses homens por meio do estímulo do desejo sexual. Napoleão Bonaparte foi um deles. Quando inspirado por sua primeira esposa, Joséphine, ele foi irresistível e invencível. Quando a razão ou faculdade do raciocínio o impeliu a deixar Joséphine de lado, ele começou a declinar. A derrota em Santa Helena não demoraria a acontecer. Se o bom gosto permitisse, poderíamos mencionar com facilidade muitos homens bem conhecidos pelo público dos Estados Unidos que subiram ao cume da realização sob as influências estimulantes de suas esposas, mas caíram em destruição depois que dinheiro e poder subiram a cabeça e eles trocaram a antiga esposa por uma nova. Napoleão não foi o único homem a descobrir que a influência sexual da fonte certa é a mais poderosa que qualquer substituto que a mera razão possa criar. A mente humana responde à estimulação. Entre os maiores e mais poderosos desses estímulos está o impulso do sexo. Quando dominada e transmutada, essa força propulsora é capaz de elevar os homens à mais alta esfera de pensamento que os capacita a dominar as fontes de preocupação e aborrecimentos baratos que atravessam seu caminho no plano inferior. Infelizmente, só os gênios fizeram a descoberta. Outros aceitaram a experiência do impulso sexual sem descobrir uma de suas maiores potencialidades, um fato que explica o grande número de outros em comparação ao limitado número de gênios. A fim de refrescar a memória em relação aos fatos disponíveis na biografia de certos homens, apresentamos aqui os nomes de alguns que alcançaram destacada realização, cada um deles conhecido pela natureza altamente sexual. A genialidade desses homens certamente encontrou sua fonte de poder na energia transmutada do sexo. George Washington, Napoleão Bonaparte, William Shakespeare, Abraham Lincoln, Ralph Waldo Emerson, Robert Burns, Andrew Jackson, Thomas Jefferson, Albert Hubbard, Albert Gary, Oscar Wilde, Woodrow Wilson, John J. Patterson e Enrico Caruso. Seu conhecimento da biografia vai permitir que você acrescente nomes à lista. Descubra, se puder, um único homem em toda a história da civilização que alcançou sucesso relevante em qualquer área e não foi movido por uma natureza sexual bem desenvolvida. Se você não quer se basear na biografia de homens que não estão vivos, faça um inventário dos que sabe que alcançaram grandes realizações e veja se consegue encontrar entre eles algum que não seja altamente sexuado. A energia do sexo é a energia criativa de todos os gênios. Nunca houve e nunca haverá um grande líder, construtor ou artista que não tenha essa força propulsora do sexo. Certamente não vai entender essas afirmações de maneira distorcida e deduzir que todos os indivíduos altamente sexuados são gênios. Os homens só alcançam o status de gênio quando e se estimulam a mente
de forma que ela recorra às forças disponíveis por meio da faculdade criativa da imaginação. Entre os estímulos com os quais essa elevação das energias pode ser produzida, o principal é a energia sexual. Simplesmente ter essa energia não é suficiente para produzir um gênio. A energia precisa ser transmutada de desejo por contato físico em alguma outra forma de desejo e ação antes de elevar alguém ao status de gênio. Longe de tornar-se gênio por causa de grande desejo sexual, a maioria dos homens se rebaixa pela incompreensão e pelo mau uso dessa grande força, descendo ao status de animal inferior. Por que os homens raramente encontram sucesso antes dos 40 anos? Descobri, pela análise de mais de 25 mil pessoas, que os homens que se destacam de alguma forma raramente alcançam sucesso antes de completar 40 anos e mais frequentemente não encontram seu verdadeiro ritmo até terem passado dos 50. Esse fato foi tão surpreendente que me induziu a estudar sua causa com mais atenção, estendendo essa investigação por um período de mais de 12 anos. O estudo revelou que a principal razão para a maioria dos homens bem-sucedidos ter começado a encontrar o sucesso somente depois dos 40 ou 50 anos é a tendência para dissipar energia na excessiva expressão física da emoção do sexo. A maioria dos homens nunca aprende que o impulso do sexo tem outras possibilidades que transcendem muito em importância aquela da mera expressão física. A maioria dos que fazem essa descoberta já perdeu muitos anos em um período em que a energia sexual está no auge, antes dos 45 anos, 50 anos. Normalmente, a descoberta é seguida de notáveis realizações. A vida de muitos homens até os 40 e às vezes bem depois dessa idade reflete uma continuada dissipação de energias que poderiam ter sido mais lucrativas se direcionadas para canais melhores. Suas melhores e mais poderosas emoções são jogadas loucamente aos quatro ventos. Desse hábito masculino surgiu a expressão atirando para todos os lados. O desejo de expressão sexual é, de longe, a mais forte e mais propulsora de todas as emoções humanas, e por isso esse desejo, quando controlado e transmutado em ação, além de sua expressão física, pode elevar o indivíduo ao status de gênio. Um dos mais capazes homens de negócios dos Estados Unidos admitiu com franqueza que sua atraente secretária foi responsável pela maioria dos planos que criou. Ele reconheceu que a presença dela o elevava ao auge da imaginação criativa, o que não acontecia com nenhum outro estímulo. Um dos homens mais bem-sucedidos da América deve a maioria de seu sucesso à influência de uma jovem muito encantadora, que foi sua fonte de inspiração por mais de 12 anos. Todos conhecem o homem a quem é feita essa referência, mas nem todos conhecem a verdadeira fonte de suas realizações. A história tem muitos exemplos de homens que alcançaram o status de gênios como resultado do uso de estímulos mentais artificiais na forma de álcool e narcóticos. Edgar Allan Poe escreveu O Corvo sob a influência do álcool, sonhando sonhos que nenhum mortal ousou sonhar antes. James Whitcomb Riley escreveu suas melhores obras sobre a influência do álcool. Talvez tenha sido assim que ele viu a solitária mistura de realidade e sonho, o moinho sobre o rio e a névoa sobre o riacho. Robert Burns escrevia melhor quando estava intoxicado. Pelos velhos tempos, meu caro, ainda beberemos uma taça de bondade. Pelos velhos tempos. Mas que não se esqueça que muitos desses homens acabaram se destruindo. A natureza preparou poções com as quais os homens
podem estimular a mente com segurança a fim de vibrar em um plano que permite a eles sintonizar os bons e raros pensamentos que vêm de nenhum homem sabe de onde. Jamais foi encontrado substituto satisfatório para os estimulantes da natureza. É fato bem conhecido pelos psicólogos que existe uma relação muito próxima entre desejos sexuais e impulsos espirituais, fato que responde pelo comportamento peculiar de pessoas que participam das orgias conhecidas como avivamentos religiosos, comuns entre os tipos primitivos. O mundo é comandado e o destino da civilização é estabelecido pelas emoções humanas. Pessoas são influenciadas em seus atos mais por sentimentos que pela razão. A faculdade criativa da mente é posta em ação inteiramente por emoções, não pela razão fria. A mais poderosa de todas as emoções humanas é a do sexo. Há outros estimulantes mentais, alguns já mencionados, mas nenhum deles, nem todos eles combinados, pode se igualar à força propulsora do sexo. Um estimulante mental é qualquer influência que aumente as vibrações do pensamento em caráter temporário ou permanente. Os 10 maiores estimulantes descritos são aqueles a que se recorre de maneira mais comum. Por meio dessas fontes, pode-se comungar com a inteligência infinita ou entrar voluntariamente no depósito da mente subconsciente, seja ela do próprio indivíduo ou a de outra pessoa. Um procedimento que é tudo que existe de genial. Um professor que treinou e dirigiu os esforços de mais de 30 mil profissionais de vendas fez a surpreendente descoberta de que homens altamente sexuados são os vendedores mais eficientes. A explicação é que o fator de personalidade conhecido como magnetismo pessoal não é mais nem menos que energia sexual. Pessoas altamente sexuadas têm sempre um farto estoque de magnetismo. Pelo cultivo e a compreensão, essa força vital pode ser acessada e usada de forma muito proveitosa nas relações entre as pessoas. Essa energia pode ser comunicada aos outros pelos seguintes meios. Número 1. Aperto de mão. O toque das mãos indica instantaneamente a presença de magnetismo ou a falta dele. Número 2. Tom de voz. Magnetismo ou energia sexual é o fator com que a voz pode ser modulada, que pode torná-la musical e encantadora. Número 3. Postura e porte físico. Pessoas altamente sexuadas se movem com energia, elegância e tranquilidade. Número 4. Vibrações de pensamento. Pessoas altamente sexuadas misturam a emoção do sexo com seus pensamentos, ou têm essa capacidade voluntariamente e assim podem influenciar os que a cercam. Número 5. Aparência física. Pessoas altamente sexuadas costumam ser muito cuidadosas com sua aparência física. Normalmente escolhem roupas que combinam com sua personalidade, forma física, etc. Quando contratam vendedores, os gerentes de venda mais capazes procuram a qualidade do magnetismo pessoal como principal requisito. Pessoas que carecem de energia sexual nunca serão entusiasmadas nem inspirarão entusiasmos nos outros. E entusiasmo é um dos requisitos mais importantes no ofício de vendedor, seja qual for a mercadoria. O orador público, palestrante, pregador, advogado ou vendedor que carece de energia sexual é um fiasco em relação a ser capaz de influenciar os outros. Associe a isso o fato de muitas pessoas poderem ser influenciadas apenas pelo apelo às suas emoções, e você vai entender a importância da energia sexual como parte da capacidade nativa do vendedor. Mestres em vendas alcançam a maestria porque, de maneira consciente ou inconsciente, transmutam a energia do sexo em entusiasmo de vendas. Nessa afirmação é possível encontrar uma sugestão muito prática
para o real significado de transmutação sexual. O vendedor que sabe como desviar a mente do assunto sexo e dirigi-la para o esforço de vendas com o mesmo entusiasmo e a mesma determinação que aplicaria ao seu próprio original, adquiriu a arte da transmutação do sexo, mesmo que não saiba disso. A maioria dos vendedores que transmutam sua energia sexual não tem a menor consciência do que está fazendo ou de como faz isso. Transmutação de energia do sexo requer mais força de vontade que a pessoa mediana se dedica a usar para esse fim. Os que acham difícil reunir a força de vontade suficiente para a transmutação podem adquirir essa habilidade aos poucos. Embora a prática requeira força de vontade, a recompensa mais que justifica o esforço. A maioria das pessoas parece ser imperdoavelmente ignorante sobre tudo a que se refere ao assunto sexo. O impulso sexual foi mal entendido, atacado e ridicularizado por pessoas ignorantes e mal intencionadas. E isso acontece há tanto tempo que a palavra sexo raramente é usada na sociedade educada. Homens e mulheres conhecidos por terem sido abençoados, sim, abençoados, com uma natureza altamente sexuada, são vistos, normalmente, como gente a quem é bom prestar atenção. Em vez de abençoadas, elas são consideradas amaldiçoadas. Milhões de pessoas, mesmo nesta era do esclarecimento, têm complexos de inferioridade desenvolvidos em razão dessa falsa crença de que uma natureza altamente sexuada é uma maldição. Essas afirmações sobre a virtude da energia sexual não devem ser usadas como justificativa para o libertino. A emoção do sexo é uma virtude apenas quando usada de maneira inteligente e com discriminação. Pode ser mal usada e é frequentemente de tal forma que prejudica, em vez de enriquecer, corpo e mente. Este capítulo trata principalmente do melhor uso desse poder. Pareceu muito importante para o autor quando descobriu que praticamente todo grande líder que ele teve o privilégio de analisar era um homem cujas realizações foram largamente inspiradas por uma mulher. Em muitos casos, a mulher em questão era uma esposa modesta, abnegada, de quem o público pouco ou nada sabia. Em alguns casos, a fonte de inspiração foi encontrada em outra mulher. Talvez esses casos não sejam inteiramente desconhecidos por você. Intemperança nos hábitos sexuais é tão prejudicial quanto no consumo de bebida e comida. Nesta época em que vivemos, um tempo que começou com a Guerra Mundial, a intemperança nos hábitos sexuais é comum. Essa orgia de indulgência pode responder pela falta de grandes líderes. Nenhum homem pode dispor das forças de sua imaginação criativa enquanto as dissipa. O homem é a única criatura na Terra que viola o propósito da natureza em relação a esse tema. Todos os outros animais vivem sua natureza sexual com moderação e com propósito que se harmoniza com as leis da natureza. Todos os outros animais respondem ao chamado do sexo apenas em temporadas. A inclinação do homem é declarar temporada aberta. Toda pessoa inteligente sabe que excesso de estimulação, seja por consumo de bebida alcoólica ou uso de narcóticos, é uma forma de intemperança que destrói os órgãos vitais do corpo, inclusive o cérebro. Nem todo mundo sabe, no entanto, que a indulgência excessiva na expressão sexual pode se tornar um hábito tão destrutivo e prejudicial ao esforço criativo quanto narcóticos ou bebida alcoólica. Um homem louco por sexo não é essencialmente diferente de um homem louco por drogas. Ambos perderam o controle sobre razão e força de vontade. A indulgência sexual excessiva pode, além de destruir razão e força de vontade, levar à insanidade temporária ou permanente. Muitos casos de hipocondria, doença imaginária, surgem dos hábitos desenvolvidos pela ignorância da verdadeira função do sexo.
A partir dessas breves referências ao assunto, é possível perceber prontamente que a ignorância sobre o tema da transmutação do sexo impõe grandes penalidades ao ignorante, por um lado, e o impede de alcançar benefícios igualmente grandes, por outro. A ignorância disseminada sobre o assunto sexo se deve ao fato de o tema ter sido cercado de mistério e obscurecido pelo silêncio sombrio. A conspiração de mistério e silêncio teve sobre a mentalidade do jovem o mesmo efeito exercido pela psicologia da proibição. O resultado foi maior curiosidade e desejo de obter mais conhecimento sobre esse assunto proibido. E para a vergonha de todos os legisladores e da maioria dos médicos, que são, por formação, os mais qualificados para educar a juventude sobre o tema, não há informação de fácil acesso. Raramente o indivíduo desenvolve um esforço altamente criativo em qualquer campo de empreitada antes dos 40 anos. O homem mediano entra no período de maior capacidade de criação entre os 40 e os 60 anos. Essas afirmações se baseiam na análise de milhares de homens e mulheres atentamente observados. Eles devem ser um incentivo para aqueles que ficaram amedrontados com a aproximação da velhice por volta do marco dos 40 anos. Os anos entre os 40 e os 50 são, via de regra, os mais frutíferos. Os homens não devem se aproximar dessa idade com receio e tremor, mas com esperança e ansiosa antecipação. Se você quer prova de que a maioria dos homens não começa a fazer seu melhor trabalho antes dos 40 anos de idade, estude o histórico dos homens mais bem-sucedidos que o povo dos Estados Unidos conhece e a encontrará. Henry Ford não encontrou o ritmo de conquistas até passar dos 40 anos. Andrew Carnegie tinha passado bastante dos 40 quando começou a colher as recompensas de seus esforços. James Hill ainda operava um telégrafo aos 40 anos. As suas fabulosas realizações já aconteceram depois dessa idade. A biografia de industriais e financistas dos Estados Unidos é cheia de evidências de que o período entre os 40 e os 60 anos é o mais produtivo do homem. Entre os 30 e os 40 anos, o homem começa a aprender, se é que aprende algum dia, a arte da transmutação do sexo. A descoberta geralmente é acidental e, mais frequentemente, o indivíduo nem tem consciência de que fez essa descoberta. Ele pode observar que seus poderes de realização aumentaram por volta dos 35 a 40 anos, mas em muitos casos não conhece a causa da mudança. Não sabe que a natureza começa a harmonizar as emoções de amor e sexo no indivíduo entre os 30 e os 40 anos, de forma que ele possa recorrer a essas grandes forças e aplicá-las juntas como estímulos para a ação. Sexo sozinho é um poderoso impulso para a ação, mas suas forças são como um ciclone, frequentemente incontroláveis. Quando a emoção do amor começa a se misturar à emoção do sexo, o resultado é calmaria de propósito, postura, precisão de julgamento e equilíbrio. Quem já fez 40 anos e tem a infelicidade de não ser capaz de analisar essas afirmações e confirmá-las pela própria experiência? Quando movido pelo desejo de agradar uma mulher, baseado apenas na emoção do sexo, um homem pode ser, e normalmente é, capaz de grandes realizações, mas suas atitudes podem ser desorganizadas e distorcidas e totalmente destrutivas. Quando movido por seu desejo de agradar uma mulher com base no motivo do sexo apenas, um homem pode roubar, mentir e até cometer assassinato. Mas quando a emoção do amor se mistura à emoção do sexo, esse mesmo homem orienta suas atitudes com mais sanidade, equilíbrio e razão. Criminologistas descobriram que os criminosos mais endurecidos
podem ser regenerados pela influência do amor de uma mulher. Não há registro de um criminoso que foi reformado apenas pela influência do sexo. Esses fatos são bem conhecidos, mas não sua causa. A regeneração vem quando acontece pelo coração ou pelo lado emocional do homem, não pela cabeça ou pelo lado racional. Reformar significa uma mudança do coração, não significa uma mudança da cabeça. Por causa da razão, o homem pode fazer certas mudanças em sua conduta pessoal para evitar as consequências de efeitos indesejáveis, mas a verdadeira reformulação só acontece com uma mudança do coração, por meio de um desejo de mudar. Amor, romance e sexo são emoções capazes de levar um homem ao auge da superrealização. O amor é a emoção que serve como válvula de segurança e garante equilíbrio, postura e esforço construtivo. Quando combinadas, essas três emoções podem elevar o homem à estatura de um gênio. Existem gênios, no entanto, que sabem pouco sobre a emoção do amor. A maioria pode ser vista envolvida em alguma forma de ação destrutiva ou, pelo menos, que não seja baseada em tratamento justo e honesto de terceiros. Se o bom gosto permitisse, uma dezena de gênios poderia ser relacionada na área de indústria e finanças, homens que atropelam os direitos de seus semelhantes. Parece não ter nenhuma consciência. O leitor pode fazer a própria lista desses homens. As emoções são estados mentais. A natureza dotou o homem de uma química mental que funciona de maneira semelhante aos princípios da química da matéria. Sabe-se bem que, com a ajuda da química da matéria, um químico pode criar um veneno mortal misturando certos elementos, nenhum deles danoso isoladamente, nas proporções certas. Da mesma forma, as emoções podem ser combinadas de forma a criar um veneno mortal. As emoções de sexo e ciúme, quando misturadas, podem transformar uma pessoa em um animal insano. A presença de qualquer uma ou mais de uma emoção destrutiva na mente humana, por meio da química mental, cria um veneno que pode destruir a noção de justiça e correção do indivíduo. Em casos extremos, a presença de qualquer combinação dessas emoções na mente pode destruir a razão. O caminho para a genialidade consiste em desenvolvimento, controle e uso de sexo, amor e romance. De maneira resumida, o processo pode ser descrito da seguinte maneira: incentive a presença dessas emoções como pensamentos dominantes na mente do indivíduo e desestimule a presença de todas as emoções destrutivas. A mente é uma criatura de hábitos, alimenta-se dos pensamentos dominantes que são dados a ela. Pela faculdade da força de vontade, pode-se desestimular a presença de qualquer emoção e incentivar a presença de qualquer outra. Controlar a mente pela força de vontade não é difícil. O controle vem da persistência e do hábito. O segredo do controle está em entender o processo de transmutação. Quando qualquer emoção negativa se apresenta à mente, ela pode ser transmutada em uma emoção positiva ou construtiva pelo simples procedimento de mudar os pensamentos. Não há outro caminho para a genialidade, exceto o esforço voluntário. Um homem pode alcançar realização financeira ou empresarial de grande importância apenas pela força propulsora da energia do sexo, mas a história está cheia de evidências de que ele pode ter e normalmente tem certos traços de caráter que o privam da capacidade de preservar ou desfrutar de sua fortuna. Isso é digno de análise, pensamento e meditação, porque estabelece uma verdade cujo conhecimento pode ser útil para mulheres e homens. Sua ignorância pode custar a milhares de pessoas o privilégio da felicidade, mesmo que tenham riqueza. As emoções de amor e sexo deixam suas marcas inconfundíveis nos traços. Além disso, esses sinais são tão visíveis que podem ser lidos por quem quiser. O homem que é impelido pela tempestade da paixão, baseado apenas em desejos sexuais, anuncia claramente esse fato ao mundo todo pelo olhar e pela expressão do rosto. A emoção do amor, quando misturada à emoção do sexo, suaviza, modifica e embeleza a expressão facial.
Não é necessário um analista de personalidade lhe dizer isso. Você mesmo pode observar. A emoção do amor traz à tona e desenvolve a natureza artística e estética do homem. Deixa sua impressão na alma, mesmo depois que o fogo é controlado por tempo e circunstância. As lembranças do amor nunca passam. Elas permanecem, guiam e influenciam por muito tempo, depois que a fonte de estímulo enfraquece. Não há nada de novo nisso. Cada pessoa que já foi movida pelo amor verdadeiro sabe que ele deixa marcas duradouras no coração humano. O efeito do amor permanece porque o amor é de natureza espiritual. O homem que não pode ser estimulado a grandes realizações pelo amor está perdido, está morto, embora pareça estar vivo. Até as lembranças do amor são suficientes para elevar o indivíduo a um plano superior de esforço criativo. A grande força do amor pode esgotar-se e passar, como um fogo que se extingue, mas deixa marcas indeléveis que provam sua passagem por ali. Sua partida muitas vezes prepara o coração humano para um amor ainda maior. Volte ao seu passado, às vezes, e banhe a mente nas belas memórias do amor que passou. Isso vai amenizar a influência das preocupações e dos aborrecimentos do presente. Vai lhe dar uma via de escape das desagradáveis realidades da vida e talvez a mente forneça, durante esse retiro temporário para o mundo da fantasia, ideias ou planos que podem mudar todo o status financeiro ou espiritual de sua vida. Se você acredita ser desafortunado porque amou e perdeu, supere esse pensamento. Quem amou de verdade nunca pode perder completamente. O amor é caprichoso e temperamental. Sua natureza é efêmera e transitória. Vem quando quer e vai sem aviso. Aceite e aproveite enquanto ela permanece, mas não perca tempo se preocupando com sua partida. Preocupação nunca trará de volta. Supere também a ideia de que o amor só acontece uma vez. O amor pode ir e vir inúmeras vezes, mas não existem duas experiências amorosas que possam afetar o indivíduo do mesmo jeito. Pode haver e normalmente há uma experiência de amor que deixa a marca mais profunda no coração que todas as outras, mas todas as experiências de amor são benéficas, exceto para a pessoa que se torna ressentida e cínica quando o amor acaba. Não deve haver decepção em relação ao amor, e não haveria se as pessoas entendessem a diferença entre as emoções de amor e sexo. A principal diferença é que o amor é espiritual, enquanto o sexo é biológico. Nenhuma experiência que toque o coração humano como a força espiritual pode ser danosa, exceto por meio de ignorância ou ciúme. O amor é, sem dúvida, a maior experiência da vida. Põe o indivíduo em comunhão com a inteligência infinita. Quando misturado as emoções de romance e sexo, pode levar o indivíduo mais alto na escada do esforço criativo. As emoções de amor, sexo e romance são lados do triângulo eterno do gênio construtor de realizações. A natureza não cria gênios por nenhuma outra fonte. O amor é uma emoção com muitos lados, tons e cores. O amor que se sente pelos pais ou filhos é bem diferente daquele que se sente por um namorado. Um se mistura à emoção do sexo, enquanto o outro não. O amor que se sente na amizade verdadeira não é o mesmo que se sente por um namorado, pelos pais ou pelos filhos, mas também é uma forma de amor. E também existe a emoção do amor por coisas inanimadas, como o amor pela obra da natureza. Mas o amor intenso e ardente de todos os vários tipos de amor é aquele que se sente na fusão das emoções de amor e sexo. Casamentos que não são abençoados pela eterna afinidade do amor, adequadamente equilibrada e proporcional ao sexo, não podem ser felizes e raramente duram. Amor sozinho não traz felicidade ao casamento, nem o sexo sozinho. Quando essas duas emoções se misturam, o casamento pode promover um estado mental o mais próximo do espiritual que alguém jamais vai conhecer neste plano terreno. Quando a emoção do romance é adicionada às do amor e do sexo, as obstruções entre a mente finita do homem e a inteligência infinita são removidas. Nasce um gênio. Que diferença há entre essa história e aquelas normalmente associadas à emoção do sexo? Aqui uma interpretação da emoção que a eleva do lugar comum e faz dela argila nas mãos de Deus, da qual Ele molda tudo que é belo e inspirador.
É uma interpretação que, quando apropriadamente compreendida, leva harmonia ao caos que existe em muitos casamentos. As desarmonias, muitas vezes expressadas na forma de irritação, podem surgir, normalmente, da falta de conhecimento sobre o assunto do sexo. Onde existem amor, romance e a devida compreensão da emoção e função do sexo, não há desarmonia entre pessoas casadas. Feliz é o marido cuja esposa entende a verdadeira relação entre as emoções de amor, sexo e romance. Quando motivada por esse triunvirato sagrado, nenhuma forma de trabalho é pesada, porque até a mais humilde forma de esforço assume a natureza de um trabalho de amor. Existe um velho ditado que diz que a esposa pode construir ou destruir o homem, mas o motivo nem sempre é compreendido. O construir e destruir é resultado da compreensão da esposa ou da falta de compreensão das emoções de amor, sexo e romance. Apesar de os homens serem polígamos pela própria natureza de sua herança biológica, é verdade que nenhuma mulher tem maior influência sobre o homem que sua esposa, a menos que ele seja casado com uma mulher totalmente inadequada à sua natureza. Se uma mulher permite que o marido perca o interesse nela e se interesse mais por outra mulher, normalmente é por causa de sua ignorância ou pela indiferença em relação aos assuntos de sexo, amor e romance. Essa afirmação pressupõe, é claro, que já existiu amor verdadeiro entre o homem e sua esposa. Os fatos são igualmente aplicáveis ao homem que permite que o interesse da esposa por ele morra. Pessoas casadas discutem frequentemente por várias trivialidades. Se elas forem analisadas com precisão, a verdadeira causa do problema será encontrada na diferença ou na ignorância sobre esses assuntos. A maior força motivadora do homem é seu desejo de agradar a mulher. O caçador que era bem-sucedido nos tempos pré-históricos, antes do nascer da civilização, alcançava o sucesso por causa de seu desejo de parecer grande aos olhos da mulher. A natureza do homem não mudou nesse aspecto. O caçador de hoje não leva para casa a pele de animais selvagens, mas indica seu desejo de agradar a mulher, levando para ela boas roupas, carros e riqueza. O homem tem o mesmo desejo anterior ao nascimento da civilização de agradar a mulher. A única coisa que mudou é o método de agradar. Homens que acumulam grandes fortunas e alcançam elevadas posições de poder e fama o fazem principalmente para satisfazer seu desejo de agradar as mulheres. Se tirassem as mulheres de sua vida, grande riqueza seria inútil para a maioria dos homens. É esse desejo inerente ao homem de agradar a mulher que dá à mulher o poder de construir ou destruir um homem. A mulher que entende a natureza do homem e a atende com habilidade não precisa temer a concorrência de outras mulheres. Os homens podem ser gigantes com indomável força de vontade ao lidar com outros homens, mas são facilmente comandados pela mulher que escolhem. A maioria dos homens não admite que é facilmente influenciada pela mulher de sua escolha, esposa, namorada, mãe ou irmã, mas evita se rebelar contra a influência porque é suficientemente inteligente para saber que nenhum homem é feliz ou completo sem influência modificadora da mulher certa. A mulher que não reconhece essa importante verdade se priva do poder que fez mais para ajudar os homens a conquistar o sucesso que todas as outras forças combinadas.